Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade à ideia de desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com os amigos. E por último, ficar até o final, onde eu estarei orando, abençoando a sua vida e a sua família. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo é nos preparar para a introdução do tabernáculo propriamente dito. Mas antes disso, eu quero aprofundar um pouco nesse tema, sobre como desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E para isso, eu quero ver com vocês alguns textos bastante interessantes das Escrituras. E o primeiro se encontra em Êxodo, capítulo 19, do verso 3 ao 6. Preste bastante atenção nesse texto. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, atenção. Então Moisés subiu até Deus no monte, e foi o Senhor que o chamou. Verso 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que interessante. O Senhor havia acabado de libertar o seu povo da tirania do Egito. E agora, Deus, ele chama Moisés e diz algo maravilhoso. Deus diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, se vocês ouvirem a minha voz com diligência, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês me obedecerem, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então aqui nós vemos Deus desde o início querendo habitar no meio do seu povo. Deus querendo que todos os israelitas fossem sacerdotes, estivessem na sua presença. Então, essas palavras, elas ressoam, elas ecoam através da Bíblia e chegam no Novo Testamento. Quando o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A maior parte das pessoas conhecem o texto de 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Mas a maior parte das pessoas não sabe que essa é uma citação do Antigo Testamento. Porque desde o início, Deus queria que o seu povo andasse na sua presença. Desde o início, Deus queria que todos os israelitas fossem uma nação de sacerdotes. Mas para isso, Deus deixou uma advertência lá no início. Olha só, no verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança.
Então, para que Israel fosse uma nação de sacerdotes, fosse um tesouro peculiar para Deus, era necessário que os israelitas ouvissem a voz de Deus e praticassem a palavra de Deus. E da mesma forma nós vemos isso no Novo Testamento. Jesus disse: vós me amais se guardais os meus mandamentos. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu desobedeço, se eu sou desobediente, se eu sou rebelde, se eu não me arrependo dos meus pecados. Então, para que nós sejamos uma nação de sacerdotes, é necessário que nós primeiramente creiamos no Senhor Jesus, o aceitemos como nosso Salvador, mas também que nós o aceitemos como nosso Senhor, que nós o obedeçamos, que nós coloquemos Ele no centro das nossas vidas. Porque se o Senhor não estiver no centro das nossas vidas, se a nossa vontade não estiver submissa à vontade de Deus, se os nossos desejos não estiverem alinhados aos desejos de Deus, então nós seremos mentirosos, seremos hipócritas. Então isso é algo muito sério. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Deus. Mas para que esse relacionamento seja possível, é necessário que nós nos disponhamos a obedecer o Senhor, a viver no centro da vontade do Senhor, a guardarmos seus mandamentos, a amá-lo. Porque não para que nós sejamos salvos, porque nós somos salvos pela graça, mas uma consequência da nossa salvação é uma vida cristã, uma vida piedosa, uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor. Então é isso que Ele quer para cada um de nós. Mas nós vimos na aula passada que quando Moisés trouxe essa palavra para o povo não quis. Deus queria que todos os israelitas fossem sacerdotes, que todos os israelitas andassem na presença do Senhor, mas o povo não quis. O povo quis ficar de longe, a uma distância segura de Deus, porque na verdade eles não queriam, eles não estavam dispostos a obedecer o Senhor de todo o coração. Eles queriam continuar uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida longe do Senhor. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, é necessário arrependimento, é necessário mudança de vida, é necessário renunciarmos uma vida pecaminosa. Vamos ver agora um outro texto bastante interessante, que se encontra em Êxodo 33, do 17 ao 23. Também é um texto muito conhecido. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui é interessante nós observarmos o seguinte, que aqueles que não querem desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, sempre vão querer estar longe. E aqueles que estão desenvolvendo um relacionamento íntimo com o Senhor, cada vez vai querer ficar mais próximo. Então o povo estava lá, havia começado a subir o monte. E aí o povo, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir Moisés dizendo que para eles serem uma nação de sacerdotes, eles disseram: não, nós não queremos, nós queremos ficar longe. Por quê? Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda continuava dentro do coração deles. Então muitas pessoas foram libertas do pecado, mas o pecado ainda continua habitando no seu coração.
elas querem servir a Deus, mas querem continuar fazendo aquilo que a sua vontade pecaminosa deseja. Então eles queriam ficar bem longe. Mas Moisés, ele entrou na nuvem escura onde Deus estava, como nós vimos lá em Êxodo 20, na aula passada. Então Moisés decidiu entrar na nuvem escura. Ele quis estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, quanto mais nós estamos no relacionamento de intimidade com o Senhor, mais nós queremos estar mais próximo dele. Então aqui Moisés, nesse texto de Êxodo 33, ele já tinha tanta experiência com Deus, ele já tinha subido ao monte Sinai, já havia ficado 40 dias na presença de Deus, ele havia entrado na nuvem escura onde Deus estava, e aqui nós vemos Moisés dizendo: Senhor, eu quero mais, eu sei que o Senhor tem me revelado, o Senhor tem me mostrado tantas coisas, mas eu quero mais e mais, está pouco, eu quero mais, eu quero desenvolver a minha intimidade com o Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Ou seja, Moisés tinha fome de justiça, Moisés tinha fome de Deus, Moisés queria ver a glória de Deus. E ele pega e disse, Moisés pega e diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus, Moisés queria mais. E aí Deus falou: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor. Mas Moisés queria mais. Aí Deus pega e diz uma coisa muito interessante. Olha o que diz o verso 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus estava dizendo: olha, Moisés, mas o que você está me pedindo eu não posso te dar. Você não pode ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. O que será que Deus estava querendo dizer para Moisés? Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: que somente os mortos podem ver a glória de Deus. Somente os mortos podem contemplar a face de Deus. Em outras palavras, à luz do Novo Testamento nós vemos que somente aqueles que morrem para os seus pecados, somente aqueles que a cada dia matam os seus desejos pecaminosos é que podem viver na presença de Deus. Ou seja, para nós sermos salvos é necessário duas coisas. Primeiro, é necessário nós termos fé em Jesus Cristo, reconhecermos Jesus Cristo como o nosso único Salvador e Senhor. Mas também é necessário nós nos arrependermos do pecado. Arrepender do pecado quer dizer nós termos tristeza pelas nossas ações que desagradam a Deus. É nós virarmos as costas para uma vida que desagrada o Senhor e passarmos a viver para a retidão, vivermos na presença do Senhor. É necessário que nós passamos a morrer a nossa velha natureza humana. O apóstolo Paulo fala muito isso nas suas cartas, principalmente na sua carta aos Colossenses. Tem outras cartas também que ele fala sobre isso. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer as vossas paixões pecaminosas, os vossos desejos malignos. Então, mortificai a carne, ou seja, a nossa tendência de fazer aquilo que desagrada o Senhor. Então, Deus está querendo dizer que somente aqueles que morrem para os seus desejos, somente aqueles que morrem para as suas vontades perversas, é que podem estar na presença de Deus, podem contemplar a glória de Deus. Apenas confessar a Deus com palavras não é suficiente, é necessário mudança de vida, é necessário arrependimento. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E agora eu pergunto: você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem feito morrer a sua natureza perversa? Você tem renunciado aos seus desejos que desagradam a Deus? Você tem buscado uma vida santa? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor.
O apóstolo Paulo é enfático nisso. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 fala: porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Verso 4: e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É necessário arrependimento, é necessário mudança de vida. Sem uma vida santa, sem uma vida de quebrantamento, sem uma vida de arrependimento, sem uma mudança de vida, é impossível contemplarmos a glória de Deus. Pense nisso. E agora eu quero dar um exemplo de alguém que decidiu desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo deve se lembrar que Moisés, ele desenvolveu um grande relacionamento com Deus. Foi um grande líder da nação de Israel. Mas um dia ele morreu e ele foi substituído por Josué. Muitas vezes podemos perguntar, por que Deus escolheu Josué e não outra pessoa? É claro que a escolha, ela pertence a Deus. Deus escolhe a quem quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. A vontade de Deus, ela é livre. Ela não está condicionada a nada. Mas algo muito importante que nós precisamos compreender é que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Embora Deus tenha predestinado todas as coisas, embora Deus governe todas as coisas de uma forma soberana, que tudo segue a vontade de Deus, o homem, ele é responsável pelas suas ações, ele é responsável pelas suas atitudes. E aqui nós vemos Josué. Josué, provavelmente ele foi escolhido por Deus por alguma coisa que ele deve ter feito. Embora a liberdade, embora Deus escolha quem Ele quer, mas a gente vê alguns indícios da fé de Josué, alguns indícios do caráter de Josué nas páginas do Antigo Testamento, que talvez foram levadas em conta quando Deus foi escolher o sucessor de Moisés. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Josué, apenas alguns textos. Êxodo 17, do 8 ao 16, é onde ele aparece pela primeira vez. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés e Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque, de geração e de geração. Então, aqui nós vemos algo muito interessante a respeito de Josué. Josué aparece na Bíblia como servidor de Moisés. Ou seja, Josué aparece na Bíblia na função de servo, na função de alguém que obedece, na função de alguém que está sob as ordens de outro. Olha só,
verso 9. Com isso ordenou Moisés a Josué. A Bíblia não mostra quem era Josué anteriormente, não fala nada a respeito dele. Já começa dizendo que ele estava sob as ordens de Moisés. Escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Então Josué estava sob as ordens de Moisés. Então Moisés subiu ao alto do monte para interceder. E Josué, ele foi lutar contra os inimigos, contra os amalequitas. Então, enquanto Moisés estava lá no alto do monte, orando, com a vara estendida, com Arão e Hur, um do lado do outro, intercedendo, Josué, que era mais jovem, que era bem jovem naquele tempo, estava lá, montado no cavalo, lutando contra os inimigos. Moisés estava lá em cima do monte orando e Josué estava no campo de batalha, no vale, lutando contra o inimigo. Então nós vemos que Josué encontrou a vitória enquanto ele estava sob as ordens de Moisés. Porque Moisés estava intercedendo, Moisés estava com as mãos estendidas, abençoando. Olha só, enquanto Moisés estava com a mão estendida, Israel prevalecia. Enquanto ele abaixava a mão, prevalecia o inimigo. Então, Deus deu a vitória para Israel, enquanto Moisés estava orando, mas Josué também estava lutando no campo de batalha. Olha o verso 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. O Senhor se mostrou ali como a bandeira do seu povo. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, mas o Senhor também é a sua bandeira. O Senhor é a nossa vitória. Ele nos concede vitória. Mas Deus concedeu vitória a Josué porque ele foi obediente à voz do seu líder espiritual, dos seus líderes espirituais, que eram fiéis ao Senhor. Então, Moisés era fiel a Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 3, no capítulo 2 da sua carta, ele diz que Moisés, ele era fiel a Deus em toda a sua casa. Ou seja, Moisés era fiel. Então, enquanto nós somos fiéis a uma autoridade espiritual, nós somos fiéis à igreja, à liderança espiritual da igreja, enquanto ela for fiel ao Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos. É claro que devemos tomar cuidado. Eu não posso ser obediente a uma autoridade ímpia, ou seja, a um líder religioso que prega contra as Escrituras, a um líder religioso que se coloca no lugar de Deus, a um líder religioso que ensina falsas doutrinas. Então, é melhor abandonar essa igreja, essa denominação e ir para outra. Ou seja, devemos estar num lugar, numa igreja, junto a pessoas que são obedientes à palavra de Deus, que estudam a palavra, que obedecem a palavra, que são servos verdadeiros do Senhor, que são fiéis, que vivem aquilo que pregam palavras que estão alinhadas às Escrituras, e não palavras de engano, palavras de manipulação, de persuasão. Precisamos tomar muito cuidado. Mas Josué, ele era obediente a um líder fiel, a um líder puro diante do Senhor, a um líder obediente, porque Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa. E Josué obteve vitória, porque ele foi obediente a uma autoridade espiritual fiel ao Senhor. Então aqui nós aprendemos que Josué, ele foi vitorioso porque ele foi primeiramente servo. Mais para frente ele virou líder, mas antes de ser líder, ele aprendeu a obedecer. É triste vermos nos nossos dias quantas pessoas querem ser obedecidas, que querem liderar, mas nunca aprenderam a obedecer. Então, primeiramente, é um princípio espiritual, é um princípio bíblico, que para nós liderarmos, primeiro é necessário nós sermos liderados. Para nós darmos ordens, primeiro é necessário nós aprendermos a obedecer ordens. E Josué é um exemplo disso. Vamos ver agora um outro texto que fala sobre Josué. Então Josué aparece na Bíblia como servo de Moisés, como servidor de Moisés.
Agora vamos ver o que acontece lá em Êxodo 24, do 12 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Olha que maravilha! Vamos dar ênfase à pessoa de Josué. Então Deus mandou Moisés subir até o monte, porque o povo não quis subir, o povo quis ficar de longe, e disse para Moisés: olha, Moisés, fala com Deus e depois vem e fala conosco, seja o nosso mediador, nós não queremos estar na presença de Deus, então seja o nosso mediador, vá até Deus, ouça a voz de Deus, receba os mandamentos de Deus e depois vem e transmite até nós. Porque nós não queremos estar na presença desse Deus Santo. Então o povo não quis. O povo quis ficar de longe. Moisés, ele entrou na nuvem escura onde Deus estava. Agora observe o capítulo 24, verso 13. Então Deus mandou Moisés mais uma vez subir no monte. Subir ao monte, se encontrar com ele lá na nuvem, dentro da nuvem. E aí levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Então Moisés estava dizendo: olha, vocês vão ficar aqui e eu e Josué vamos subir lá no monte. Nós vamos ir até a presença de Deus. Josué é o meu servidor, ele vai me servir lá em cima, ele vai comigo. Então olha que interessante. Então Moisés subiu até o monte de Deus. E quem foi junto? Josué. Josué foi junto com ele. Agora, olha só que interessante. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor Moisés. Então eles ficaram lá, Moisés e Josué ficaram lá em cima no monte 6 dias, e no 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Então Moisés entrou na nuvem. Josué não pôde entrar na nuvem, mas Josué ficou o mais próximo que ele podia ficar. Olha que interessante. Embora naquele momento histórico Josué não pudesse entrar junto com Moisés para estar na presença dele, ele não pôde entrar dentro da nuvem, apenas Moisés que teve esse privilégio, Josué ficou o mais próximo que ele podia ficar. E eu pergunto, será que nós temos aproveitado o privilégio de desenvolvermos um relacionamento com Deus? Hoje talvez você tenha oportunidade de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor na sua casa, de entrar no seu quarto, de fechar a porta, de adorar o Senhor. E muitas vezes você não faz. Será que você tem aproveitado a oportunidade de ler a Bíblia? Quantas pessoas no mundo, ao longo da história, quiseram ler a palavra de Deus e não puderam, porque não tinham a Bíblia? Muitos cristãos hoje vivem escondidos em países autoritários, em países que não permitem o estudo das Escrituras. E você tem uma Bíblia na mão, você pode ler a Bíblia a hora que você quiser. E você tem aproveitado esse privilégio de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras?
Você tem aproveitado o privilégio de pregar o Evangelho? Quantas pessoas gostariam de pregar o Evangelho, mas não podem, porque pregar o Evangelho em vários países representa pena de morte, crime capital. Será que você tem aproveitado o privilégio de pregar a palavra, de falar de Jesus para as pessoas? Será que você tem aproveitado o privilégio de entrar no seu quarto, de adorar o Senhor, de falar com Deus? Moisés, ele entrou na nuvem escura onde Deus estava. O povo quis ficar de longe, mas Moisés entrou na nuvem escura aonde Deus estava. E você? Você tem aproveitado esse privilégio? Hoje não é necessário, hoje nós não precisamos subir ao monte e entrar numa nuvem escura. Hoje o Espírito Santo vive dentro de você. Hoje o Espírito Santo vive dentro daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é necessário nós irmos a um templo, não é necessário nós irmos a algum lugar específico para adorar a Deus. Deus pode ser invocado no lugar que você estiver. Josué quis ficar o mais próximo possível que ele podia de Deus. É claro que ele não podia desfrutar naquele momento histórico do mesmo privilégio de Moisés, mas ele quis ficar o mais próximo possível. E você? Você tem aproveitado essa oportunidade de estar o mais próximo possível de Deus? E agora eu quero compartilhar um outro versículo que se encontra em Êxodo 33, 11. Então lembrem que na aula passada eu disse que quando Deus tirou o povo do Egito, então Deus começou a aproximar gradativamente do seu povo. Primeiro Deus desceu dos céus e foi encontrar com o seu povo lá no alto do Monte Sinai. Depois, Deus abaixou mais um pouquinho. Ele foi se encontrar com Moisés lá abaixo do monte, próximo do acampamento, embora um pouco mais longe. Então, numa tenda bem longe do arraial. Mas mesmo assim estava mais próximo. E, por fim, Deus mandou Moisés construir uma tenda no meio do acampamento, que é o tabernáculo, que nós vamos estar estudando com mais detalhes a partir da próxima aula, se o Senhor assim permitir. Mas olha só que interessante, naquele momento em que Deus estava falando com Moisés, lá numa tenda, armada bem longe do arraial, olha que interessante o que diz o verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha que interessante, Moisés ia ali na tenda, numa tenda armada bem longe do arraial, para falar com Deus. Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Olha o grau de intimidade que Moisés tinha com Deus. Aí, na hora que Moisés terminava de falar com Deus, ele voltava lá para o arraial, ele voltava lá para o acampamento. Agora, olha o que eu quero chamar a sua atenção. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha que interessante, Moisés acabava de falar com Deus, ia lá para a casa dele, lá para a tenda dele, lá para o arraial, lá para o acampamento. Mas Josué, ele não ia embora, ele ficava ali na tenda aonde Deus havia falado com Moisés. Ele não se apartava da tenda, ele queria ficar o mais próximo, ele queria aproveitar cada fração da glória de Deus naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar santo, aquela tenda era um lugar santo, porque Deus vinha se encontrar com Moisés naquele lugar. Então, quando Moisés ia embora, ainda havia a presença de Deus naquele lugar, e Josué não queria que aquela glória se dissipasse. Josué queria aproveitar aquele momento. Josué queria aproveitar a glória de Deus ainda presente naquela tenda. Olha que maravilha! Nós vemos que Josué queria mais e mais o Senhor. Josué queria aproveitar o máximo possível da presença do Senhor. Eu pergunto para você, você tem esse desejo?
de aproveitar o máximo possível da presença de Deus? Como Josué? Josué era servidor, Josué era obediente, Josué amava a Deus, ele queria ficar o mais próximo possível da presença de Deus. E você? Você tem esse desejo? Então é algo para você pensar. Vamos desenvolver esse desejo de estarmos mais e mais na presença de Deus. Vamos dizer: Senhor, vamos orar: Senhor, eu quero mais de Ti. Como Davi, ele ora lá no Salmo de número 63, ele fala: meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. Eu estou sedento, Senhor. A minha alma tem sede de Ti, como alguém tem sede de água numa terra deserta. Senhor, a minha alma tem sede de Ti, eu tenho fome de Ti, a minha alma tem sede, o meu corpo Te almeja. Davi, não foi à toa que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele queria mais e mais, ele tinha fome, ele tinha sede do Senhor. E da mesma forma, eu e você precisamos ter fome e sede do Senhor. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê essa oportunidade de buscar mais e mais o Senhor. Amém? Agora eu quero orar pela sua vida. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro, ó Deus, que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é reto, só o Senhor é gracioso, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, Pai, como é bom, ó Deus, sabermos, ó Pai, que nós não precisamos hoje subir ao alto do Monte Sinai para nos encontrarmos com o Senhor. Não somos nós que precisamos ir até Ti, mas foi o Senhor que veio até nós, ó Pai. E hoje o Senhor habita no coração de todos aqueles que reconhecem Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe as muitas vezes, ó Pai, que nós não temos buscado o Senhor. Perdoa as muitas vezes, ó Pai, que nós temos, ó Pai, perdido, Pai, a oportunidade de buscarmos o Senhor mais e mais, ó Pai. Perdoa as vezes, ó Pai, que nós temos negligenciado, Pai, a oportunidade de falarmos contigo, Pai. Assim, ó Deus, como Moisés, ó Pai, entrou na nuvem escura, aonde o Senhor estava, nós também queremos, ó Pai, invocar o Teu nome, Pai. Nós queremos, ó Deus, aproveitar a oportunidade, Pai, de entrar no nosso quarto, Pai, fecharmos a porta, Pai, e nos ajoelharmos diante do Senhor, clamarmos ao Senhor, buscarmos o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos aproveitar a oportunidade, Pai, de estudar a Tua Palavra, Pai, de pregar o Evangelho, de anunciar, ó Deus, o Teu Evangelho a todas as criaturas, ó Pai. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, ó Pai. E agora, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor esse Teu Filho, essa Tua Filha, que, ó Deus, está aqui, ó Deus, orando comigo, invocando o Teu Espírito, invocando o Teu nome. Senhor, ó Pai, eu não sei, ó Deus, o que esse Teu Filho, essa Tua Filha está buscando. Eu não sei, ó Deus, qual o problema que eles estão enfrentando, estão, ó Deus, passando, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor Jesus, segura na mão desse Teu Filho, segura na mão dessa Tua Filha, Pai. Ó meu Deus, livra eles do mal, Pai. Livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meio-dia. Traga esperança, Pai, traga renovo, Senhor Jesus. Abra essa porta que está fechada na vida deles, ó Pai. Ó meu Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, que nas Tuas mãos estão as chaves de Davi.
Apocalipse capítulo 1 mostra isso, Pai, que nas tuas mãos estão as chaves de Davi. O Senhor abre e ninguém fecha, o Senhor fecha e ninguém abre. Senhor Jesus, abre as portas, ó Pai, que estão fechadas, ó Deus, para esse teu filho, para essa tua filha, que comigo agora, Pai, invoca o teu nome, Pai. Livra o teu filho, a tua filha do mal, Pai. Ó Deus, ouça as nossas orações, ó Pai. Supra as nossas necessidades, Pai. Senhor, meu Deus, nós não temos ninguém, Pai, para nos ajudar a não ser o Senhor, Pai. Os nossos olhos estão, ó Deus, fixos em Ti, Pai. Senhor, ouça a nossa oração, livra-nos do mal, supra todas as nossas necessidades, ajude-nos, ó Deus, a combater o bom combate, pois essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal. E eu te encontro, se Deus permitir, se Deus for servido, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, onde estaremos estudando o tabernáculo propriamente dito. Então, um grande abraço e fique com Deus.